Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com dados sobre a criminalidade em Luanda. Particularmente, o fenómeno continua em níveis preocupantes. Apesar do esforço das autoridades em controlar a situação, o número de vítimas não para de crescer e entre os meios rolantes mais usados pelos meliantes destacam-se as motorizadas. O sentimento de insegurança por causa dos assaltos cometidos com motorizadas tomou conta de muitos cidadãos em Luanda. Grande parte das ações criminosas que terminam em mortes acabam por desestruturar as famílias. Mas já ouvi relato de muitos casos de assaltos com motorizada e não é fácil, né? É muito difícil. O crime não compensa e, além disso, família destruturada, você tira uma vida, vai destruir uma família. A moto é pouco resiste, então é mais fácil. As motos estão tanto roubadas que eles roubam uma moto que é para fazer um assalto. Assim eles não são identificados. Essas coisas vão sempre acontecer porque ainda não tem um policiamento nesse lado. Então deve ter uma segurança para esse tipo de coisa. Para este cidadão, o atual contexto socioeconômico do país está na base do aumento dos mais variados tipos de crimes. Deve estar numa base de dados regular e tem que ter um crachá. Quem vai para ataque sobe naquele jovem, sobe na moto daquele jovem que está identificado. Ele vai gravar o nome e vai ver o número, entendendo a dificuldade de vida. Ele está de passagem com uma moto, leva um cliente para fazer um raço, como diz na gira, um raço. E acontece, isso também é complicado. Os que têm a moto como meio de sustento familiar lamentam a atitude dos que preferem aliar-se aos atos criminosos. Sim, normalmente muitos só andam de moto, mas praticam outros atos, mas nós normalmente estamos a fazer o serviço do mototáxi. É meio complicado, né? Porque isso suja a nossa imagem também como trabalhadores, porque muitos não fazem esse trabalho. Tem que reforçar mais o patrulhamento, principalmente às noites. Às noites onde acontecem muitos assaltos. Assaltos à mão armada, a motorizadas. Os crimes com recursos a motos tendem a preocupar cada vez mais a sociedade. A título de exemplo, foi o que aconteceu sábado último com o empresário Paulo Jorge Gaspar, que, segundo a filha do malogrado, os autores do crime continuam a rondar a residência. Ontem, quando foram 2 da manhã, vimos alguém, um motoqueiro de tudo preto, um estreitinho, ainda perguntou nos meninos onde é que é a casa do Paulo Gaspar. Os meninos inocentes mostraram onde é que é a casa dele. Ele vinha de moto, ainda parou, olhando na foto e depois arrancou a moto. Por favor, nós queremos segurança, porque o pessoal que fez isso ainda está a rondar a casa. E em resposta à criminalidade em Luanda, a Polícia Nacional deteve mais de 160 cidadãos por estarem supostamente envolvidos na marginalidade. O porta-voz do Comando Provincial, que tranquiliza a população, esclarece que os crimes violentos têm tido respostas atempadas mediante estratégias de baixa visibilidade. Crimes cometidos a bordo de motorizadas com concurso de arma de fogo, nós temos nossos especialistas de baixa visibilidade, temos especialistas de baixa visibilidade, temos o policiamento ostensivo, que é a presença policial. Escapa-nos alguma coisa, escapa. A polícia não é possível estar a polícia em todo lado, mas é importante que haja essa coordenação para haver denúncias e outros elementos com base naquilo que é o trabalho que a polícia tem estado a fazer. E por esta via temos estado a recuperar muito material. Ainda em destaque no jornal Segurança e Proteção da Criança, números altos no balanço do INAC sobre denúncia de casos de violência. E ainda hoje, Ministério da Saúde e Sindicato de Enfermeiros, negociações para evitar a greve. Movimentação no dia de inscrições para ingresso no ensino médio, mais um. Feira dos Municípios e Cidades arranca quarta-feira no Lubango. As delegações já escalam a Willa. Encontro do dia no Palácio. O chefe de Estado recebe representantes de organizações não governamentais. Principal matéria-prima do país e os números na tendência de valorização. Outra vez, boa noite. Seguimos agora com olhos sobre a segurança e proteção da criança. Não é animador o balanço feito até ao momento pelo INAC sobre a denúncia de casos de violência, com maior destaque para fuga à paternidade.
a disputa de guarda e a fuga à paternidade, com 127 denúncias, lideram os casos de violência contra as crianças. Seguem-se os casos de violência física e psicológica, exploração infantil e a violência sexual, com 20 denúncias. Em Luanda, foram registradas 51 denúncias, com destaque para um caso de agressão e violação sexual, em que a vítima era uma menina de 7 anos no município de Luanda. O ato era praticado de forma recorrente, segundo a porta-voz do INAC, em entrevista ao telefone à Rede Girassol. De acordo com a denúncia, o ato foi praticado pelo padrasto, estando o mesmo já detido. No município do Kazenga, 2 crianças de 6 e 8 anos de idade que foram agredidas fisicamente pela própria mãe. Na província da Huila, recepcionamos 22 denúncias com destaque para o caso de uma criança de 5 anos de idade, ato praticado por um indivíduo adulto, estando até o momento foragido. O Instituto Nacional da Criança, INAC, registrou em todo o país, no período de 30 de julho a 5 de agosto, 312 denúncias de violência contra a criança. As províncias do Bengo, Benguela, Huila, Lunda Norte, Luanda e Malange são as que mais casos de violência aos direitos da criança registaram. O Ministério da Saúde e Sindicato dos Enfermeiros estiveram hoje reunidos para certos dependentes. Sobre a mesa estiveram questões ainda por regularizar, como a atualização das carreiras, melhorias salariais e o pagamento de subsídios em falta. 30 dias é o tempo que o Ministério da Saúde tem para responder às reivindicações do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola. Os profissionais da saúde reclamam pelo não pagamento dos subsídios de Covid-19, atualização e promoção de carreira dos técnicos de enfermagem no país. Numa primeira fase, gostaríamos que fosse resolvida a questão de Covid, subsídio de Covid, dos profissionais que participaram e não foram pagos. Segunda fase, gostaríamos que atualizasse todos os profissionais de enfermagem a nível do país. E, por outra, também a terceira, aqueles que não receberam o incremento de 6%, que fossem beneficiados esse incremento. Foram estudadas várias alternativas. Há uma delas que é provável uma alternativa de consenso, que está a ser avaliada no contexto socioeconómico atual e que provavelmente não tenha respaldo neste ano, neste Orçamento Geral do Estado, mas de qualquer maneira o Ministério das Finanças ficou no prazo de um mês trazer para aqui propostas concretas, com propostas de regulamentação concreta para uma análise em conjunto e se encontrar uma solução para esta problemática. Quanto ao subsídio de Covid-19, a Ministra da Saúde esclareceu que já foram pagos. No entanto, reconhece que houve irregularidades no processo, situação que a IGAI está a investigar para se perceber o que terá acontecido para o não processamento dos subsídios nas contas dos técnicos de enfermagem. É bom que fique muito claro que são os da linha da frente, os que tinham o Covid na mão, geriram doentes em internamento com Covid, estiveram nas equipas de resposta rápida à vigilância epidemiológica, os que estiveram nos postos de vacinação, de uma maneira geral, são estes que têm direito ao Covid. Portanto, o subsídio da Covid. E os subsídios foram pagos. Claro que houve irregularidades e é isto que o IGAI está a investigar. Houve denúncias do sindicato de pessoas que não deviam receberam subsídio, e de outros que deviam ter recebido e não receberam. O que queremos tranquilizar os nossos profissionais é que a situação será regularizada. A titular da pasta da saúde disse também que aquele profissional que recebeu o subsídio de Covid-19, mesmo sem ter estado na linha da frente, será responsabilizado. Os que receberam subsídios inadvertidamente ou indevidamente, não é inadvertidamente, indevidamente, vão pagar, e com este subsídio que ele recebeu, em vez do profissional que lá esteve na linha da frente, terá de facto a sua restituição a quem merece. Mas é um trabalho profundo, aturado, é muita gente e, como disse, para além daqueles da lista do sindicato,
foram encontradas outras irregularidades e todo o trabalho tem que ser feito para haver justiça. O Ministério da Saúde e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola voltam a sentar à mesa de negociações no início de setembro. E falamos agora de inscrições no ensino superior. O processo acontece de forma relativamente tranquila. As instituições registram pouca concentração de candidatos em função do modelo online de inscrições, mas o número reduzido de vagas não deixa de ser preocupação. Desde o primeiro dia de agosto que iniciou as inscrições para os exames de ingresso às universidades públicas em todo o país. No Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, por exemplo, alguns dos candidatos descrevem que o processo decorre sem constrangimentos. Graças a Deus está a correr tudo bem, está tranquilo. Praticamente já consegui fazer a inscrição, já tenho um documento, só estou à espera do dia que é para poder vir fazer o exame. Desde já, né? É a minha paixão ensinar as crianças, até porque gosto muito de trabalhar com as crianças. Também já é meu sonho desde pequena mesmo, então estou aqui para seguir os meus sonhos. Até então, as inscrições estão a decorrer sem sobressaltos nenhum. As inscrições no ICE de Luanda teve o início no dia 3 de agosto do mês em curso e termina no dia 15 do mesmo mês. Estão disponíveis 450 vagas, são 327 candidatos já inscritos. Fomos igualmente a Uniluanda, que conta com 4 unidades orgânicas, 16 cursos, localizada no município de Talatona. Apesar de ser uma universidade recentemente criada, vejo que tem um curso que eu desejo, que é o curso de Gestão Logística e Transporte, razão pela qual decidi me inscrever aqui. No nosso país, particularmente na área de logística, ainda temos enfrentado muitas dificuldades no que concerne à formação de quadros. Eu quero, com esses conhecimentos teóricos, associar à prática que já tenho e ajudar as empresas que têm procurado bastante por técnicos na área de gestão e logística a desenvolverem os seus negócios. Eu espero não deixar nenhuma cadeira, me sair lindamente nas provas, nos exames e sair aqui licenciada. Quero muito ser uma contabilista profissional, estar inscrita na Ordem dos Contabilistas e para um dia eu poder ter o meu próprio consultório. Aqui o processo de inscrição decorre na normalidade. Conforme vem nas imagens, foram criadas as condições para facilitar os estudantes ao acesso para o ano acadêmico 2023-2024. Nós devemos estar perto já de 1.000 ou um pouco mais do que isso inscritos. A nossa expectativa é de nós chegarmos até entre 3.000 a 4.000 inscritos, porque há um rácio que que se apresenta é de 3 a 4 candidatos por vaga. É um rácio que pode crescer ainda em função do número de pessoas que afluírem na nossa instituição para inscrição. Ainda precisamos admitir mais docentes, precisamos admitir mais pessoal administrativo, então estamos bem satisfeitos, bem preparados, com alta expectativa de que faremos o nosso melhor este ano em relação ao ano passado. Diferente destas instituições, as inscrições na Universidade Agostinho Neto estão a ser feitas via online, com mais de 4.000 vagas disponíveis para o ano acadêmico 2023-2024. 16 de agosto é a data limite das inscrições para o acesso em algumas universidades públicas do país. Na província do Ambo estão lançados os passos iniciais do programa de aprendizagem para todos. Formadores e supervisores estão em capacitação. Com o programa de aprendizagem para todos, o Estado prevê que sejam formados mais de 250 mil jovens em todo o país até 2025. O empoderamento da jovem rapariga é um dos temas a ser abordado no encontro, que terá duração de 5 dias e arrancou hoje nesta cidade de Vida. Melhorar a base de dados e alargar a alfabetização em todo o país consta dos desafios do PAT. Nós estendemos o nosso leque para mais 12 províncias e 32 municípios, visto que no piloto nós começamos com 18 municípios apenas. E agora estendemos para 32 municípios. Em termos de beneficiários, o objetivo é atender pelo menos uma meta até o fim do projeto de 250 mil jovens. A formação permanente
irá permitir que cidadãos estejam melhor preparados para contribuir na edificação de uma Angola melhor. Esta formação vai capacitar mais de 60 intervenientes, formadores de formadores, porque acreditamos nós que é com educação, é com formação que paulatinamente os problemas sociais vão se resolvendo. No Uambo, mais de 20 mil jovens e adultos já foram formados desde a implementação do EJA em 2020. Os dados apontam que estamos acima dos 20 mil cidadãos formados e a perspectiva é aumentar este número, razão pela qual este tipo de formação está sendo lecionada para o efeito. A formação de formadores e supervisores vai abordar ainda o ambiente do alfabetizador, dados estatísticos e estão a participar as províncias de Benguela, Kwanza Sul e Uambo como anfitriã, designada Polo 4. O que se espera é que eles, numa primeira fase, saibam trabalhar com o sistema Kobo College, no sentido de apropriar-se do instrumento, que é para depois facilitar o cadastramento dos parceiros sociais, para depois, quando chegasse à altura da supervisão, eles poderão trabalhar com os mesmos instrumentos para permitir que os dados sejam canalizados assim ao projeto. Chefe de Estado e representantes de organizações não governamentais em destaque. A cidade de Lubango acolhe a edição 2023 da Feira dos Municípios e Cidades. O evento arranca na quarta-feira, dia 10. E está enquadrado nas festividades de aniversário da cidade. As delegações participantes já começaram a escalar a Willa. Já começaram a chegar ao Lubango as delegações que vão participar da quarta edição da Feira dos Municípios e Cidades, que vai decorrer de 10 a 13 deste mês. 164 municípios e mais de 100 empresas de vários ramos de atividade confirmaram participação no evento. Estamos a receber todas as delegações que vão estar presentes aqui na feira. Como é visto aqui no local, estamos a fazer todos os acabamentos, terminar a montagem da feira, para que então no dia 10 sejamos todos prontos para receber então esta grande feira, que é a Feira dos Municípios e Cidades. Nós estamos com 164 municípios a participar, estamos com as 18 províncias presentes e estamos com 168 participações de empresas no geral. Temos vários ramos de atividade, temos de comércio, indústria transformadora, prestação de serviços, agronegócio, a parte cultural também está presente. Estamos com todos os setores de atividade presentes aqui nesta feira. Durante os 4 dias de feira, a organização vai disponibilizar para os visitantes vários atrativos. Nós temos uma área muito dedicada para a área da cultura, onde vão estar representada tudo o que é o portfólio cultural do país, nomeadamente com a nossa dança, com o artesanato, com imagens daquilo que representa as atividades culturais do nosso país. Vamos ter todos os municípios aqui representados, em que naturalmente traremos aquilo que são as potencialidades a nível de cada um dos municípios, as inovações do ponto de vista daquilo que é o trabalho que cada um dos municípios tem feito ao longo do exercício das suas atividades e também, por outro lado, olharmos para aquilo que é a oportunidade de dar a conhecer a nível do país as oportunidades, passa a redundância, e também as potencialidades que o país ou que Luanda tem. Temos um projeto que envolve a comunidade, onde a comunidade faz o serviço de saneamento e a troco disso recebe uma comparticipação. Mas para além disso vamos levar também potencialidades que existem em Moçambique, muitas delas não exploradas por instituições públicas, mas como instituições privadas. Eu caracterizo de uma especial importância, porquanto
Aqui fazem-se troca de experiências, nós podemos entrar em contato com outras culturas, isso é salutar, principalmente para nós que estamos nessa área. Estamos a falar de um evento que deve juntar em espaço único e essencial sobre as potencialidades de Angola profunda a todos os níveis. Durante a Feira dos Municípios e Cidades, segundo a organização, vão trabalhar no Lubango 48 guias turísticos com certificação da SADEC. 48 guias turísticos vão estar disponíveis para os visitantes durante a realização da 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades. Os guias possuem certificação da SADEC e um vasto conhecimento das potencialidades turísticas e culturais da região. Nós estamos a falar guias SADEC, que são guias que falam mais do que uma língua e têm conhecimento não só da Angola, mas de todos os países da SADEC, para poderem ajudar não só os nacionais, mas também os estrangeiros. Essa lista também estará disponível nos sites oficiais do MAT, e nós faremos chegar essa lista também às unidades hoteleiras para que os turistas que lá acorrerem puderem saber que existem guias disponíveis e puderem contratar para poder fazer as suas visitas. Nós temos aqui várias agências de viagens também disponíveis com pacotes turísticos de visitas, quer ao município de Lubango, quer ao município de Lubango e adjacentes, como também a outras províncias, se os turistas assim o entenderem. Agora os danos materiais de um incêndio registrado no Jango do Artesanato em Cacoaco. Aconteceu na madrugada deste domingo. O balanço feito até o momento é de perdas avultadas. O incêndio que destruiu o Jango do Artesanato no município de Cacoaco acontece 11 anos depois da sua construção, situação que, segundo os fazedores de artes, veio dificultar ainda mais a realidade que enfrentam. Nós recebemos a informação às 4 horas que o Jango, ligações que o Jango está a queimar. E aí nós saímos das nossas casas a correr e viemos para cá para vir constatar o ato. Olha, além do espaço, só queimou o ateliê e alguns materiais estavam embaixo do ateliê. E os bombeiros já teve cá sim, mas em contrapartida eles chegaram aqui 2 horas antes do incêndio, depois do incêndio. Foi mesmo muito triste. Recebemos uma mensagem que vinha de lá do Jango, que o nosso local onde fizemos as nossas vendas, que estava a arder em fogo. Nós estamos totalmente mesmo preocupados, porque nem pela primeira vez que há um incêndio do gênero. Nós tínhamos aí o armazém onde a gente guardava lá as coisas, também foi incendiado. Isso foi o ano passado. Devido ao incêndio, os artesãos e também os artistas plásticos que trabalham aqui no Jango do Artesanato tiveram de ocupar este espaço e, segundo eles, é pouco para poder então albergar os mais de 20 profissionais que trabalham aqui. E eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema, como, por exemplo, a reconstrução do espaço e também a identificação das reais causas do incêndio. Isso aqui é fogo posto, porque não temos nada aqui que pode provocar uma chama ou lume que é para poder queimar o nosso Jango, porque não temos nada de eletricidade aqui dentro do Jango. Com certeza é alguém de má fé que pode fazer esse trabalho. Nós estamos numa luta que concerne o armazém. Nesse momento, se vocês verem, nós estamos aguardando um sítio impróprio também que não dá segurança. O espaço é mesmo muito pouco. Por cada bancada agora estamos ali a lutar por 2 pessoas por cada bancada para ver se conseguimos remediar, porque outros irmãos também não podem ficarem assim sem onde conseguir o sustento para a família. E sobre as preocupações dos artesãos e artistas plásticos, procurou-se ouvir a Direção Municipal da Cultura e Turismo de Cacoaco, que prometeu se pronunciar sobre o assunto hoje, mas até o fecho da reportagem não se pronunciou. E o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros na província de Luanda explicou que o incêndio não provocou nenhuma vítima mortal e que os danos materiais ainda não foram calculados. Esteve em combustão um jango por onde fazia-se a comercialização de peças artesanais e deste incêndio tivemos a destruição total do referido jango, bem como seus haveres. Relativamente às causas está por se determinar, todos os esforços continuam a ser feitos por parte das forças do Comando Provincial de Luanda de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, afeto ao Comando Municipal de Proteção Civil e Bombeiros de Cacoaco, para poderem apurar as verdadeiras causas que estavam
estava na origem do incêndio em questão. Pelo que aqui aconselhamos mais uma vez os proprietários desses objetivos comerciais e não só, em optarem por medidas preventivas para que se possa inverter situações do género. O Jango do Artesanato do município de Cacoaco, que acolhe artesãos e artistas plásticos, foi construído em 2012. Sobre as inscrições no ensino médio, hoje foi mais um dia e foi marcado por enchentes na maioria das escolas. O processo é também marcado pela demora excessiva na emissão dos certificados. A história não é nova e todos os anos se repete. É que na busca por uma oportunidade nas escolas públicas de Luanda e um pouco por todo o país, são muitos os candidatos que ficam pelo caminho. O porquê é sempre o mesmo: atraso na entrega de certificados por parte de algumas instituições. Olha, porque o certificado na escola anterior estava difícil. Só conseguimos mesmo na sexta-feira de tarde. Então, como já era tarde, só conseguimos chegar aqui hoje. A minha filha já estava em lágrimas, já pensei que não vai estudar. Só vim hoje no último dia, estava à espera de certificado. Recebi na sexta-feira, às 16 horas. Nesta segunda-feira, muitos jovens e adolescentes bateram as portas dos institutos médios do Nova Vida na esperança de pelo menos conseguirem fazer a inscrição. Cheguei aqui por volta das 8 horas. Sim, porque não tive a oportunidade de chegar dias antes, então o meu pai disse que é para nós chegarmos hoje e vamos para fazer a inscrição. Gostei da escola, só tive tempo hoje porque o certificado demora muito para sair. O processo de inscrição aqui está a ser eficaz, graças a Deus, a pensar que eles estão a ser um pouco rígidos, estão a pedir o bilhete original e estão a pedir também o certificado original. Eu cheguei aqui quando eram 10h30, 10h20. Consegui ser atendido de facto, sim. Cheguei às 11 horas, vim com o meu irmão e foi tudo fácil. Aqui, no Instituto Politécnico, o processo decorreu de forma positiva. Até sexta-feira tivemos uma média de 960 candidatos inscritos para as 468 vagas. O curso com maior procura é o curso de informática, que tem uma margem de 261 candidatos para 72 lugares. E a seguir vem o curso de gestão de sistemas informáticos. O mesmo cenário verificamos no Instituto de Gestão e Administração. Temos nesse momento mais de 2.000 alunos inscritos nos quatro cursos. Temos o curso de secretariado, gestão empresarial, temos contabilidade e gestão. Neste perímetro do projeto Nova Vida estão instaladas 13 escolas de nível médio. Por aqui há procura frenética por uma vaga para o ano letivo 2023, que começa em setembro deste ano. Hoje seria o último dia de inscrições, todavia há já informações de que o Ministério da Educação prorrogou para mais alguns dias este processo. Hoje não consegui fazer as inscrições. Cheguei um pouquinho tarde, cheguei no período das 10 horas, vindo de outras instituições para fazer a inscrição. E cheguei aqui, fiz a recepção do IBAN, fui fazer o pagamento. Quando voltei para cá, as inscrições já haviam fechado. Mas há pouquinho eu vi que o diretor, ou seja, o Estado prorrogou a data das inscrições para sexta-feira. O Presidente da República recebeu hoje no Palácio representantes de organizações não governamentais, que partilharam com o chefe de Estado alguns assuntos que consideram prioridade em termos de resolução, como é o caso da facilitação do crédito para as zungueiras. Em mais um dia de audiências no Palácio da Cidade Alta, alguns líderes de organizações não governamentais foram recebidos pelo Presidente da República. Um dos pontos abordados pelos representantes da UNAC e do CNJ foram a inclusão de uma disciplina sobre a história da cultura angolana no ensino geral e sobre o andamento do projeto de construção da cidade agropecuária da juventude. Tem a ver com a necessidade da introdução no currículo escolar da disciplina sobre a história da cultura angolana, que hoje não se faz. A questão da introdução também no currículo escolar da disciplina do canto coral, para que as crianças também possam exercitar as suas capacidades
vocais. Cidade da Água por Cor da Juventude é um projeto do Conselho Nacional da Juventude que visa criar cidades em 18 províncias, fruto do memorando assinado com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, bem como o Banco BAE, na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de kwanza e outro, o Banco BAE, na ordem de 10 mil milhões de kwanzas. Os líderes das organizações não governamentais, recebidos em audiência pelo Presidente da República, deram algumas sugestões a fim de melhorar o sistema educacional angolano e também para a garantia da sobrevivência dos artistas. Na vez dos representantes estudantis, as preocupações apresentadas focaram-se na qualidade de ensino e aprendizagem e uma melhor comunicação entre os sindicatos e o governo. A necessidade de uma maior comunicação, por exemplo, entre quer a nível da educação, quer a nível do ensino superior, com os sindicatos de professores, os mais variados sindicatos, com vista a evitarmos essas situações que estamos a viver, de sucessivas greves, e quer a nível do Ministério da Educação como do Ministério do Ensino Superior. A Associação dos Estudantes Angolanos em Cuba congrega várias especialidades, tem um vasto capital humano e as propostas vão desde o setor da saúde, da educação e agricultura. O trabalho informal e as minorias étnicas também tiveram a sua vez e os representantes dessa franja da sociedade querem maior inclusão social e facilitação no acesso ao crédito. As principais preocupações apresentadas ao presidente é as situações que as mulheres zungueiras têm passado, as dificuldades que têm encontrado nas suas vendas laborais e a falta do microcrédito. As comunidades nessa região não podem ser todas vistas da mesma maneira, não é? Há aquelas comunidades que beneficiam de projetos sociais, projetos de caráter produtivo, troca de experiência, aprendizagem. Essas comunidades estão numa situação econômica razoável em relação ao contexto em que elas vivem. Agora, tem aquelas que realmente não têm ainda apoios, não têm nenhuma assistência social, nem produtiva. Essas, claro, estão numa situação de pobreza e que precisam de intervenções focalizadas. No final do encontro, os líderes das ONGs consideraram a audiência uma oportunidade que serviu para apresentar a visão das suas organizações a nível econômico, político e social. Na Assembleia Nacional, o dia foi marcado pela aprovação de relatórios parecer de propostas que seguem para a aprovação. Como é o caso da proposta de redução do imposto sobre o valor acrescentado. O dia também foi marcado por audiência. Nos próximos tempos, o Parlamento da República Centro-Africana vai assumir o Secretariado-Geral da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, CIRGIL, e quer contar com a experiência de Angola para melhor conduzir os destinos da organização, de acordo com o segundo vice-presidente do Parlamento Centro-Africano, que foi hoje recebido em audiência pela presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. O seu país agradece os esforços de Angola e do presidente João Lourenço na pacificação daquela nação. É uma visita para demonstrar a nossa gratidão. E, ademais, trabalhamos com Angola na comunidade dos Grandes Lagos. Queremos ter Angola como nosso padrinho, nosso apoio. Graças a Deus e graças aos esforços conjuntos e, em particular, do presidente João Lourenço, que é o mediador, nosso país está a recuperar a estabilidade e encontra-se em bom momento. Que nós avons toujours recherché. No período da manhã, os deputados da primeira, quarta e quinta comissões de trabalho especializado apreciaram e votaram em reunião conjunta 3 documentos, nomeadamente relatório e parecer conjunto na generalidade sobre a proposta de lei que altera o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, relatório e parecer conjunto sobre o projeto de lei de autorização legislativa sobre o regime jurídico da atividade transitária e ainda o relatório e parecer conjunto sobre o projeto de lei de autorização legislativa para legislar sobre os incentivos a serem atribuídos à área da concessão do Bloco 2011. O projeto de autorização legislativa visa adequar o regime jurídico da atividade transitária à nova realidade da integração económica e o aumento dos fluxos do comércio internacional em resultado da adesão da República de Angola à Organização Mundial do Comércio, OMC, à Organização Mundial das Alfândegas,
a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e, sobretudo, a ratificação de Angola no acordo que cria a Zona de Comércio Livre Africana, assinado em 2018. As comissões competentes em razão da matéria são de parecer favorável e recomendam ao plenário da Assembleia Nacional a votação do projeto de autorização legislativa sobre o regime jurídico da atividade transitária. As comissões de Economia e Finanças e Assuntos Constitucionais e Jurídicos competentes em razão da matéria são de parecer favorável e recomendam ao plenário da Assembleia Nacional a votação na generalidade da proposta de lei que altera o Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado. Também hoje, e sobre a orientação da Presidente da Assembleia Nacional, os líderes dos grupos parlamentares reuniram para preparar a próxima reunião plenária, agendada para o dia 14 deste mês, onde vão ser discutidos 11 pontos com realce para a proposta de lei que altera o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA. Para o dia seguinte, ou seja, 15 de agosto, está prevista a sessão solene de encerramento do ano parlamentar 2022-2023, da 5ª legislatura. Angola na SADC. Preparativos para a presidência. Em destaque. Principal matéria-prima do país e números na tendência de valorização. O petróleo voltou a abrir em alta e começa mais uma semana com contas positivas. O barril de Brent está a ser comercializado acima dos $85. Diante de sinais renovados de restrição da oferta do petróleo e o aumento da demanda global, após reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, OPEP+, e em meio a notícias da Rússia, o petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, continua acima dos $85 no mercado bolsista de Londres. O Brent manteve a tendência de subida depois de o grupo designado OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, com aliados como a Federação Russa, ter decidido manter a redução da produção para procurar sustentar os preços. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexei Novak, afirmou que a demanda global de petróleo deverá crescer 2,4 milhões de barris por dia neste ano. O preço internacional do barril de petróleo deve alcançar aos $100 em 2024. A previsão é do banco francês Société Générale. A estimativa da instituição financeira não é unânime entre os especialistas no mercado, mas a tendência de que o preço do petróleo avance próximo a esse valor é compartilhada também por analistas do banco britânico Standard Chartered, que estimam um preço de $98 no período. Líderes da CEDEAO devem reunir na quinta-feira para abordar a situação no Níger. Acompanhe o resumo deste e de outras matérias no Compacto Internacional trazido aqui pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Quais são as outras novidades? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. Os chefes de Estados da CEDEAO vão realizar outra reunião extraordinária sobre a situação política no Níger. A junta militar que tomou o poder a 26 de julho ignorou o prazo de domingo para restabelecer o presidente eleito democraticamente, Mohamed Bazoum. A cúpula será realizada em Abuja, na Nigéria. Uma fonte da CEDEAO disse que as nações da África Ocidental não prepararam uma intervenção militar imediata. Outras notas internacionais, confira agora. O Níger fechou seu espaço aéreo no domingo até novo aviso, citando a ameaça de intervenção militar do Bloco Regional da África Ocidental, depois que os líderes do golpe rejeitaram um prazo para restabelecer o presidente deposto do país. A CEDEAO não respondeu a um pedido de comentários sobre quais seriam os seus próximos passos, já que o prazo para restabelecer Mohamed Bazoum terminou no domingo. E nesta segunda-feira, o exército do Mali anunciou o envio de tropas malianas e burkinabé a Niamey para reforçar e mostrar a solidariedade dos dois países ao povo irmão. A delegação a Niamey é chefiada pelo ministro Abdoulaye Maiga, um dos homens fortes da junta do Mali. A delegação é esperada hoje, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger. Este é o 7º golpe na África Ocidental e Central em 3 anos.
Todos os 24 passageiros de um autocarro perderam a vida em consequência de um acidente este domingo em Marrocos. Este foi considerado, segundo as autoridades locais, um dos piores acidentes da história do país. As vítimas dirigiam-se por uma rota montanhosa para um mercado semanal na cidade de Demanat, quando o autocarro em que seguiam capotou numa curva e caiu numa ravina sem deixar sobreviventes. Uma investigação para determinar as causas do acidente foi aberta. De acordo com as autoridades rodoviárias, as precárias condições de segurança nas estradas têm feito várias vítimas nos últimos anos em Marrocos. 14 pessoas morreram no fim de semana na cidade chinesa de Shulan devido às inundações causadas pelo tufão Doksuri, informou a mídia estatal nesta segunda-feira, enquanto os esforços de resgates para residentes afetados pelas enchentes continuavam no norte da China. As mortes em Shulan, na província de Jilin, no nordeste, somam-se às mais de 20 que morreram na semana passada em Pequim e Hebei. As autoridades ainda não forneceram um número geral de mortes em todo o país. E no Vietnã, 8 pessoas morreram em consequência das inundações repentinas e deslizamentos de terras neste domingo, segundo as autoridades. As terras altas do centro e o sul do Vietnã registraram mais de 10% de chuva do que o habitual desde o início da estação das chuvas em maio. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kine Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada. Então contamos contigo amanhã. Com certeza. Amanhã, Edna. Passos de Angola para a presidência da SADC. A contagem já é regressiva. Tiveram hoje início as reuniões preparatórias para a Cimeira. Em Cabinda, os empresários destacam as vantagens. Angola prepara-se para assumir os desafios da presidência rotativa da SADC para os próximos anos. A presidência angolana terá um papel preponderante na elaboração de políticas que visam melhorar as condições de vida das populações que fazem parte dos Estados-membros. Assuntos relacionados com o combate à fome e pobreza, a construção de infraestruturas econômicas e as estratégias de pacificação das regiões constam dos desafios. Em Cabinda, os cidadãos mostram-se expectantes com a liderança angolana. Espera-se a dinamização do corredor do Lubito e a estabilidade política na República Democrática do Congo. A liderança de Angola na SADC, as expectativas são grandes. Dizer que Angola é um país experiente nesse âmbito e nós esperamos uma parceria no âmbito econômico e político com os países da SADC e não só. Sendo o nosso país líder, só sairemos nós os angolanos a ganhar, porque vai nos levar a transportar os nossos bens do país para o exterior, disso a partir do corredor do Lubito, para a Zâmbia e outros países da SADC. Essa presidência rotativa que Angola vai assumir agora preenche-se de muitos desafios. Desafios não só para Angola, mas para a organização em si, pois sabemos que, tendo em conta o roteiro definido pela própria organização de 2015, Agenda 2015-2063, estão inscritos nesse roteiro vários desafios, fundamentalmente aqueles relacionados com a construção de infraestruturas naturais e econômicas que possam dar suporte às várias atividades econômicas, agrícolas e industriais. Porque se nós não conseguirmos pacificar a região, por mais vontade política que tenhamos para construir infraestruturas econômicas, nós não vamos conseguir, por um lado. Por outro lado, nós com essa instabilidade político-militar vamos desencorajando cada vez mais grandes oportunidades de investidores estrangeiros na região. Angola assume a presidência da SADC no próximo dia 17, a altura em que estará terminando a cimeira que decorre em Luanda. E ainda sobre o assunto, nota de destaque foi lançada aqui em Luanda a 43ª Cimeira da SADC. É um assunto que o Girassol Jornal traz nos próximos passos com mais desenvolvimentos. Mostramos, por hora, na reportagem a seguir, como é atualmente feita a viagem de Luanda a Benguela. A Estrada Nacional número 100, que beneficiou recentemente de intervenção em alguns troços, já mostra que deficiências que inquietam os automobilistas. Melhor.
A via que liga as províncias do Kwanza Sul e Benguela na Estrada Nacional número 100 do troço que une a ponte do Rio Longa ao Rio Queve está a ser reabilitada. Os automobilistas estão preocupados com o andamento das obras, uma vez que se avizinha o tempo chuvoso. Quase a parte aqui do Rio Longa, só que pronto, passou uma reabilitação. Só que o mais engraçado, em termos de 2 semanas, a estrada já está com fissuras. Por exemplo, quem sai do Longa para o bairro do Angola Lombo, aí a subida tem o bairro da Ujiwa, encontra já a estrada que se fez em termos de aquilo estragou em 1 semana. Está muito degradada mesmo, está péssimo. Geralmente não aconselho muita gente a andar mesmo de autocarro, porque do jeito que está, tem troços que estão mais ou menos, mas do restante já não se faz sentir, é só mesmo buracadas. Para os automobilistas, a outra preocupação é o troço que liga o bairro Bondo à comuna da Canjala, no município do Lubito. Se esse constrangimento é para melhorar alguma coisa, a gente ainda pode sacrificar-se, pese embora é bastante desgastante e o material do carro também começa a entrar em decadência. Consiga ser feito em tempo recorde, porque se vier as chuvas aqui quase que não se transita. Vai ser completamente intransitável essa via. Para o Sr. Celestino Capucamoenho, o estado de degradação da estrada é mais um motivo para prudência. Há motoristas que, pelo menos caminhonistas e mini autocarro, que não têm aquela prudência na via. Mesmo vendo aviões serenos, eles tentam exceder a velocidade, mas que tenham mais cautela com a estrada e tenham mais precaução com os passeios que eles levam. Pois é, e ainda não regressou a delegação angolana que representou o país na Jornada Mundial da Juventude. O evento, que teve lugar em Lisboa, encerrou ontem com marcas deixadas, como os jovens devem encarar o futuro. Durante a homilia da missa de envio, última atividade da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco colocou acento tônico na necessidade das novas atitudes e comportamentos com impacto positivo na sociedade. Francisco também deixou 5 mensagens para os jovens e não só, entre as quais a condenação dos abusos sexuais, a inclusão, os perigos do mundo virtual, a criação para a manutenção da paz no mundo, destacando a guerra na Ucrânia e, por fim, aos jovens, o Sumo Pontífice pediu que não tenham medo, dizendo-lhes que são o presente e o futuro. Nas cerimônias que juntaram jovens provenientes de 50 países, entre orações, confissões e vigílias, a Via Sacra foi o ponto mais alto, onde os participantes dos 5 continentes explicaram as dificuldades por que passam. O prelado anunciou para 2027, na Coreia do Sul, a próxima Jornada Mundial da Juventude, evento que acontece no intervalo de 3 a 4 anos. Depois de 5 dias de visita a Portugal, onde participou na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, Francisco regressou a Roma na noite deste domingo. Alguns peregrinos já começaram também a regressar aos seus países de origem desde ontem. No entanto, a delegação angolana chega ao país na quinta-feira, 10 de agosto. Foi uma experiência ótima pela interação que eu tive com outros jovens de outras nações e levo daqui uma força grande do Papa Francisco de enfrentar as minhas dificuldades na minha vida pessoal, porque o Papa deu-me a coragem e a vontade de perseguir firme no mundo de hoje. Bem, as Jornadas Mundiais da Juventude são boas. Para mim, no meu caso, não é a primeira, já é a terceira e o resultado é sempre positivo. A interação é sempre muito boa e o valor espiritual que nos adiciona é sempre maior aos nossos objetivos, é sempre em função do objetivo que Deus propôs para nós. E fechamos hoje com momentos que marcaram o lançamento da 43ª Cimeira da SADC em Luanda, um momento testemunhado pelo repórter Francisco Soares, que se junta a nós. Francisco, boa noite.
Quina e Simeão, estamos aqui na conferência de imprensa no centro de imprensa Aníbal de Melo, onde vai-se fazer a antevisão da 43ª da Cimeira do chefe de Estado e de Governo da SADC, que começa hoje, precisamente no dia 7 de agosto, e vai até o dia 17 de agosto. Agora vamos ouvir, em conferência de imprensa, o porta-voz da 40ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC, o embaixador Jorge Catarino Cardoso. A Cimeira é antecedida por um conjunto de atividades, de um conjunto de eventos, e começará, portanto, amanhã, dia 8, amanhã, portanto, com a reunião dos altos funcionários. A reunião dos altos funcionários tem a responsabilidade de preparar toda a documentação que será depois considerada pelo Conselho de Ministros da nossa organização e posteriormente submetida à Cimeira de Chefes de Estado e de Governo. Para além das reuniões técnicas que já dei conta, a reunião do Conselho de Ministros da SADC ocorre nos dias 13 e 14 de agosto, para no dia 15 e 16 ter lugar a Cimeira da Troika do órgão, portanto no dia 15 com as reuniões preparatórias, a reunião a nível dos peritos. Por enquanto, estas são as informações que temos a passar para si, telespectador. Boa noite. Termina aqui a primeira edição da semana do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Já sabe, o jornal regressa amanhã, à mesma hora, e nós contamos consigo. Continuação de boa noite. Muito boa noite.